Valendo? Boa noite a todos e a todas. Mais mulheres do que homens aqui. Mas no concurso público é assim, a mulherada tá no ar, não. Que bom, né? Eu sou o Felipe, sou defensor público em Guarulhos. Atuo na área criminal. Sou formado em Direito e Filosofia. Ninguém pensa, né? Eu sou uma pessoa super dotada por conta disso, mas não tem nada a ver. Eu tô aqui, tô super feliz desse convite que eu recebi. Tô aqui como amigo de vocês para tentar ajudar vocês na difícil empreitada aqui de estudar filosofia para o concurso da Defensoria Pública de São Paulo. Estava comentando com os colegas aqui, antes de começar a aula, que eu já prestei 3 vezes esse concurso até conseguir ser defensor público do Estado de São Paulo. Ou seja, eu sou igual a todos vocês, sou brasileiro, né? Não desisto nunca. Prestei o quarto concurso, o 5º concurso e o 6º concurso. E a partir do 4º concurso sempre foi cobrado filosofia e sempre foi o mesmo examinador, que é o Dr. Márcio Alves da Fonseca. No 7º concurso, que daí eu já estava na defensoria, também foi ele. Provavelmente esperamos que se mantenha o mesmo examinador. Ele o concurso da defensoria é necessário que tenha, né, a participação do OAB. Ele é o representante da OAB, o Márcio Alves da Fonseca. Ele é professor também. É formado em Direito, dá aula de Filosofia do Direito na PUC, se não me engano dá no Mackenzie também. É um dos maiores especialistas no Brasil sobre Foucault. Ele tem um trabalho muito legal sobre Foucault, mas com a experiência que eu já tive, já conheci, já fiz prova oral com ele, é um cara super tranquilo e super honesto nas perguntas que ele faz. A cobrança é bem de acordo com o edital, então nós vamos tentar aqui nessas aulas, eu vou dar essa de Weber, mais 2 de Foucault. Tentar eu vou seguir a aula de acordo com o texto. Nós não precisamos saber histórias, correntes filosóficas, nada do tipo. A gente precisa saber entender. Eu vou tentar aqui passar para vocês os principais conceitos, né? As principais relações do texto com o edital aqui, porque tentar ser objetivo. Filosofia geralmente não é objetiva, né? A gente vai tentar aqui nas aulas ser objetivo, tá bom? Como já disse, gostaria de agradecer o convite de estar aqui, né? E espero, né, ver todos vocês lá na defensoria. E fico feliz de poder compartilhar esse tempo, tanto meu quanto de vocês aqui. Então vamos tentar fazer com que ele se dê da melhor forma possível. Eu quero que vocês, eu quero também um feedback depois, que vocês tentem pelo menos entender o que os textos estão falando. A gente já está bom, já é um papel. E também seguir procurei buscar fazer um histórico desde o 4º concurso, quando começou a ser cobrado filosofia, no concurso da defensoria, todas as questões das provas objetivas, pelo menos em relação ao texto do Weber, eu cito aqui durante a aula, eu vou falar, isso aqui já foi cobrado, presta atenção e tudo mais. Lembrando que filosofia é cobrada na primeira fase, na segunda e na terceira, né? Então é importante dar uma atenção para a filosofia. Então vamos lá. História das provas. Na prova objetiva são 8 questões e vocês têm que acertar pelo menos 2, né? Vocês têm esse mínimo aí, senão vocês já estão eliminados do concurso. Após uma análise aqui das 4 últimas provas objetivas do examinador, no 4º, 5º e 7º concurso, cobrou em cada uma das provas objetivas 2 questões do Weber, ou seja, 25% das perguntas de filosofia foram do Weber, desse texto, que é o menor texto daqueles que estão no edital. E, na minha opinião, um dos mais fáceis, assim, não é simples de ser entendido, mas assim, não é tão difícil quanto o Kelsen, quanto o Tércio.
ou mesmo Foucault. Dando uma dica, o examinador, se permanecendo, ele gosta muito de Weber, ele sempre pergunta disso. Se vocês tiverem que usar uma tática kamikaze, talvez, se for escolher, eu escolheria o texto do Weber para ler, porque ele foi bem questionado, tanto nas provas orais escritas como nas provas objetivas, escritas como oral também, ele pergunta bastante. Mas primeiro a gente tem que passar na prova objetiva, né? Então, esse vai ser o enfoque. Eu vou usar como roteiro, vamos dizer assim, da aula, o edital do 7º concurso, que tem os pontos de referência aqui, o texto do Weber. E como foi o último concurso, a gente ainda não sabe, né, no próximo se vai continuar o mesmo examinador, provavelmente será. Eu vou usar o edital do 7º concurso como norte aqui do nosso estudo. Agora uma introdução breve sobre esse texto de Weber, né, que chama Ciência e Política, Duas Vocações. É dividido em duas partes, que na verdade são duas conferências que Max Weber deu. Mas para o final da sua vida, eles datam mais ou menos da década de 1920, esses textos, ou seja, ele foi escrito há mais de 100 anos. É importante dizer isso, porque imagina a cabeça de uma pessoa 100 anos atrás. É isso, quando a gente lê o texto, nós temos que ter em mente. Tem coisas que são atuais, mas tem coisas que são ultrapassadas. Eu vou tentar passar aqui a visão do autor, não é a minha, pessoal, não vem ao caso aqui. O tema central da obra weberiana é a racionalidade. Vocês vão ver que usa muito essa palavra, eu gosto. E agora a gente vai entrar nessa primeira parte do texto da obra, né, da primeira conferência, que chama Ciência com Vocação. Ela refere-se a 2 pontos do edital. 2.1 que fala Max Weber e o problema da significação da ciência. E 2.1.1 que é Ciência, Desenvolvimento da Tecnologia e Controle da Vida. Por que eu estou lendo isso aqui? Porque o examinador, as perguntas são extremamente conexas com esses itens aqui. Eu vou tentar achar esses itens no meio do texto weberiano para passar para vocês, tá? O tema, né, desse primeiro ensaio é Ciência como Vocação. Ele começa o texto falando que do usado o método comparativo. Ele compara a carreira docente na Alemanha e nos Estados Unidos. E diz que a diferença do sistema alemão do estadunidense é que no alemão, a carreira acadêmica se apoia em alicerces plutocráticos. Palavra difícil, né? Mas o que isso quer dizer? Que o jovem cientista tem que contar com a sorte e com a ajuda financeira, por anos a fio, até aparecer uma oportunidade de ocupar uma posição melhor. Ou seja, parece até um pouco concurso, né? Porque você tem que ficar contando com a sorte, se mantendo ali, até você conseguir alcançar um lugar aí na carreira acadêmica. Já nos Estados Unidos, e essa é a diferença, vige o sistema burocrático. Na Alemanha, o plutocrático. Nos Estados Unidos, o sistema burocrático, que significa o quê? Que desde o início da carreira, o jovem cientista recebe um salário, um pagamento fixo. E ele vai ganhando mais prestígio quanto mais a sala de aula dele estiver cheia. Ou seja, ele ganha quanto mais alunos ele tiver. Essa é mais ou menos a ideia que o Weber tenta passar inicial. Isso, nós estamos falando aqui da ciência como vocação. Só que a gente não perdeu o fio da meada aqui. Ele diz que é notório o papel do acaso no sucesso acadêmico do jovem cientista. E ele diz que o acaso é um aspecto próprio da carreira universitária, pois depende dele para que o cientista venha ocupar uma posição de professor titular ou diretor de um instituto. Daí eu cito aqui uma passagem do texto dele. Com base em tal experiência, creio possuir visão penetrante para compreender o imerecido fado de numerosos colegas para os quais a fortuna não sorria, e ainda não sorri, e que devido ao processo de seleção jamais puderam ocupar, a despeito do talento de que são dotados, as posições que mereciam. Então esse aspecto externo, que é o acaso, que existe na carreira acadêmica, não basta ser, vamos dizer assim, o melhor, o mais dedicado, você tem que também ter a sorte.
Além disso, a carreira universitária é revestida de um duplo aspecto, que deve ser observado pelo jovem cientista. Ele deve possuir tantas qualificações de cientista, de pesquisador, quanto de professor. O que ele faz essa diferença? A carreira universitária, você não é só professor e nem só pesquisador, você é os dois. Dificilmente elas aparecem juntas na mesma pessoa. Ou seja, não necessariamente um bom professor é um bom pesquisador, e nem um bom pesquisador vai ser um bom professor. Então, qual é o critério para ser um bom professor? Embora Weber não concorde, diz que o bom professor é tido como aquele que possui muitos alunos e tem as salas cheias, que tem a ver com o sistema estadunidense, o sistema burocrático. Porém, ter muitos alunos não significa que as aulas são boas ou que aguçem o senso crítico do estudante. Esse é sim o papel do bom professor, é fazer com que surjam dúvidas, e não que o aluno seja um mero repetidor das palavras. E sobre esse papel da vocação científica propriamente dita, aqui até grifei no meu roteiro porque isso está no edital de vocês aqui, 2.1, quando diz o problema da significação da ciência. Diz o autor: essa vocação é determinada antes de tudo pelo fato de que a ciência atingiu um estágio de especialização que outrora não conhecia e no qual, ao que nos é dado julgar, se manterá para sempre. Surge aqui essa palavra, especialização. Se vocês quiserem anotar, especialização é importantíssima. A ciência hoje é especializada. Isso é uma palavra-chave assim, do texto weberiano e para o nosso estudo aqui. É necessário que ressaltar o papel marcante de especialização na ciência atual, ou seja, apenas como especialista o cientista poderá construir algo que permanecerá. Ele diz também que é importante o papel da paixão na atividade do cientista. Disse do acaso, falou da especialização na questão da vocação científica, e agora a paixão na atividade cientista. Porém, ainda que intensa e sincera, somente a paixão não é suficiente para que o cientista logre êxito em sua pesquisa científica, pois essa paixão não passa de um requisito da inspiração. Você tem que gostar do que você faz para você conseguir ter a inspiração. E a inspiração, Weber diz que é o único fator decisivo para o êxito científico. A inspiração não há como ser atingida a qualquer momento. E a inspiração aparece quando algo ocorre de súbito no espírito do cientista, ou seja, não tem uma fórmula mágica que você tem inspiração. Com base na paixão, na dedicação, a sua vocação de cientista, é que essa inspiração vai surgir. Isto é, não há como prever, sendo que ela aparece somente depois de muito trabalho. Em resumo, com paixão e trabalho, com trabalho e paixão, o cientista desenvolve uma intuição que o levará para a inspiração. Lembrando que as intuições científicas dependem de fatores que são por nós ignorados. É o que eu disse, não tem como uma regra, um cálculo, vamos dizer assim, racional que leve à inspiração. Daí, voltando ao texto aqui, para Weber é necessário que o jovem cientista se dedique plenamente ao seu ofício, para adquirir a personalidade necessária ao sucesso profissional. Da mesma forma ocorre com o artista, aquele que põe todo o coração em sua obra e só nela eleva-se à altura e à dignidade da causa que deseja servir. Surge daí uma outra noção-chave no conceito, no texto weberiano, que é a questão do progresso científico. Uma característica que diferencia o trabalho científico do trabalho artístico, o trabalho de um cientista, de um trabalho de um pintor, por exemplo, é que a ciência está ligada à noção de progresso. O que é? Vamos diferenciar essa noção de progresso do cientista do artista. O progresso artístico não implica necessariamente que uma obra de arte acabada seja ultrapassada por outra verdadeiramente acabada. O que eu quero dizer? Essa frase parece meio
hermético. A gente não pode falar que, por exemplo, o quadro Mona Lisa foi ultrapassado, que é um quadro do Renascimento, feito por Leonardo da Vinci. Esse é um exemplo meu, não é o do texto, mas só para a gente tentar facilitar um pouco a compreensão. Que a Mona Lisa ela foi ultrapassada por um quadro de Picasso, por exemplo, a Guernica, que foi feito já em 1900 e alguma coisa, agora eu não sei dizer exatamente a data. Ou seja, uma obra do Leonardo da Vinci não foi superada por Picasso, são coisas diferentes. Agora, na ciência, existe sim essa superação de uma obra pela outra. No domínio da ciência, uma obra construída é efetivamente ultrapassada por outra. Ou seja, é possível dizer que está obsoleta. Por exemplo, no âmbito da física, a mecânica clássica newtoniana foi superada pela teoria da relatividade de Einstein. Ou seja, uma teoria ultrapassa a outra, que vai ficando obsoleta, e esse progresso vai até o infinito. A gente vai ver depois, que é um problema. Surge aqui o problema de significação da ciência. E esse tema de significação da ciência foi tema de uma questão na prova passada, do 7º concurso da Defensoria Pública de São Paulo, da prova objetiva. Foi cobrada no teste o problema da significação da ciência. E a gente vai entrar agora nessa questão. A significação que está revestido todos os trabalhos científicos é de que toda obra científica acabada não tem outro sentido senão a de fazerem surgirem novas indagações. Ou seja, a obra científica ela tem que ser ultrapassada e ela vai envelhecer. E esse progresso se prolongará ao infinito. Isso não, sempre na visão do Weber. Sendo assim, o cientista tem que ter a consciência de que seu trabalho envelhecerá. Por isso que ele chama de problema de significação da ciência. Por que eu vou fazer uma coisa que um dia vai ser obsoleta? Qual que é o sentido disso? Quando você trabalha com a vocação na ciência, você precisa saber que você lidará com especialidades. Como eu disse já, da especialização do conhecimento. E não com o conhecimento de caráter geral. E que sua obra se perderá no infinito. Se você não aceita isso, você não tem vocação para ser cientista. Isso que, né? Isso que sua obra se perderá e ficará ultrapassada. Weber afirma que o progresso científico é um fragmento, o mais importante, indubitavelmente, do processo de intelectualização. Mas o que isso quer dizer? O progresso científico faz parte de um todo maior. É apenas um fragmento do processo de intelectualização, e aqui eu destaco porque essa intelectualização ela significa racionalização. É um termo chave também nessa obra de Weber, que vem se desenvolvendo ao longo de milênios na civilização ocidental. O que a gente deve, portanto, à ciência é essa racionalização intelectualista. Mais para frente eu vou tentar deixar isso mais claro. O que seria essa racionalização intelectualista que a ciência nos leva? O fato dessa intelectualização e racionalização aumentarem a cada dia não implica dizer que temos um conhecimento geral e amplo do mundo, ou de todos os progressos científicos. Ninguém, exceto um especialista, por exemplo, sabe dizer como funciona um telescópio ou um trem. Não há como ser especialista em tudo, né? Especialista é diferente de generalista. Quais são então as consequências desse processo de racionalização do homem, de intelectualização do homem? E aqui eu vou citar um trecho da obra aqui do Weber, que também foi tema de pergunta no 4º concurso da Defensoria, da prova objetiva. Significa, aqui falando do processo de racionalização do homem, significa antes que sabemos ou acreditamos que a qualquer instante poderíamos, bastando que o quiséssemos, provar que não existe, em princípio, nenhum poder misterioso e imprevisível que interferirá com o curso da nossa vida. E uma palavra, esse processo de intelectualização do homem
é o que leva os homens a dominar tudo por meio da previsão, por meio do conhecimento racional, afastando-se, despojando-se de magia ao mundo. E aqui foi utilizado até um termo que está no texto, que o examinador gosta, que chama processo de desencantamento. Quando eu disse para vocês o que é esse processo de intelectualização, racionalização do homem, é atingir conhecimentos por meio de procedimentos intelectuais que não tenham interferência de meios mágicos ou misteriosos. Ou seja, a intelectualização, ela proporciona um conhecimento que não depende de meios mágicos. Despojar de magia o mundo. Essa afirmação é chamada por Weber de processo de desencantamento. Desencantamento, se a gente pensar, o que é desencantamento? É tirar o encanto de alguém. O encanto é uma magia. Então, tirar a magia desse processo intelectual que o homem se submete quando a ciência progride. Esse processo de desencantamento nada mais é do que explicar o mundo sem necessitar apelar aos meios mágicos ou misteriosos. Ou seja, explicar o mundo tratando de recorrer à técnica e à previsão. E aqui 3 conceitos interligados e que, se vocês tiverem eles em mente, vocês vão conseguir pelo menos tentar aprender esse processo de intelectualização da qual a ciência faz parte. São 3 termos: dominação, técnica e previsão. O conhecimento científico nada mais é do que a dominação racional do mundo. Não tem nada de magia e nem de mistério. É puramente racional. A dominação racional do mundo, que se dá principalmente por meio do progresso científico, afastará a interferência de qualquer poder misterioso e imprevisível de nossas vidas. Qual que é o efeito colateral desse processo de desencantamento? Tirar a magia do mundo. Exato, afastar a magia ao mundo. O mundo da magia. É que não haveria sentido algum nesse progresso científico. Porque então nós queremos. Você quer ser um cientista se você não pode explicar o sentido do mundo. Weber, para responder essa questão, cita Leon Tolstói, que diz que o homem civilizado nunca pode sentir-se pleno de vida, porque ele apenas consegue aprender o provisório. Ou seja, o homem racional, por meio da ciência, que é um conhecimento especializado, só aprende coisas que serão ultrapassadas. Ou seja, só aprende o provisório, nunca o definitivo. Sendo assim, a vida do homem civilizado não tem sentido, pois esse progresso científico faz da vida um acontecimento sem significação. Surge nesse ponto, então, a questão: qual seria o significado da ciência no contexto da vida humana? Essa pergunta Weber faz no texto. A primeira referência utilizada pelo autor para responder às indagações é a alegoria da caverna criada por Platão, exposta no livro 7º da sua obra República. Não é o caso explicar o que seria essa alegoria da caverna, só para dar um panorama para vocês o que seria. Segundo Platão, o homem que vivia na caverna só conseguia ter conhecimento das coisas externas por meio das sombras que faziam no fundo da caverna. Nessa época, os gregos descobriram o sentido de um dos maiores instrumentos científicos,
do conhecimento científico, o conceito. Por quê? Porque nessa alegoria da caverna, um desses habitantes da caverna consegue fugir e ver o que está fora da caverna. E ele fica tão deslumbrado e não consegue passar. Quando ele volta para a caverna e tenta explicar para os outros o que ele viu, ninguém acredita. Por quê? Porque aquilo seria a verdade do mundo. E por que Weber cita essa alegoria? Só para traçar um panorama histórico de qual seria o significado da ciência na Grécia, por exemplo, antiga. A ciência para os gregos era, portanto, a busca pelo verdadeiro, daquilo que estava além da vista do homem. Depois disso, no Renascimento, a essa descoberta, o conceito, um segundo grande instrumento do trabalho científico foi, vamos dizer assim, descoberto, que é a experimentação racional. Tornou-se ela meio seguro para controlar a experiência, sem o qual a ciência empírica moderna não teria sido possível. Para o homem moderno, saiu da Grécia, que falou que o significado da ciência era o conhecimento verdadeiro, para o Renascimento, que já é 1500, onde surge essa figura do homem moderno. Para o homem moderno, a experimentação virou um princípio de pesquisa científica. A ciência, na época do Renascimento, por meio dessa experimentação da experiência, era o caminho capaz de conduzir a arte verdadeira, o que equivaleria a dizer o caminho capaz de conduzir a verdadeira natureza. Cuidava-se, portanto, de uma ciência sob influência indireta do protestantismo e puritanismo que visava encontrar o caminho que conduz a Deus, ou pelo menos descobrir traços de suas intenções através do exame da natureza, por meio das ciências exatas que permitiam aprender fisicamente suas obras. É nessa época que surge, não sei se já ouviram falar, da razão áurea. A razão áurea é uma razão que estaria em todos os elementos da natureza, que seria, na verdade, um traço de Deus nas coisas. Isso no Renascimento, por meio das ciências exatas. E por que descobrir esses traços divinos nas coisas? Para poder chegar à felicidade. Seria esse o propósito do Renascimento, a felicidade. Aprender a conduzir a verdadeira natureza para chegar à felicidade. Só que o autor tece críticas a esse propósito de unificação da ciência, dizendo que os conhecimentos científicos não são os mesmos que levam a uma significação de mundo. Isso hoje, pós-renascentista. Ou seja, prega um afastamento entre religião e ciência, porquanto afirma que não há como conhecer caracteres divinos por meio do racionalismo e do intelectualismo da ciência. Que nada mais é do que o processo de desencantamento, despojar de magia o mundo e o conhecimento científico. De novo ele pergunta, então, qual seria o sentido da ciência como vocação, se a gente não consegue arrumar uma explicação para o mundo por meio da ciência? Novamente ele volta para Leon Tolstói e diz que ela não teria sentido, porque a ciência, porque não permite responder aquilo que realmente nos importa. O que estamos fazendo aqui? A ciência não ensina a gente o que devemos fazer ou como devemos agir. Seria então a ideia de uma ciência sem pressupostos. Mas o que isso quer dizer? Seria possível uma ciência sem pressupostos? Weber diz que a ciência sempre deve ter alguns pressupostos, ainda que de caráter geral. Isso para o conhecimento científico. Todo trabalho científico pressupõe sempre a validade de regras da lógica e da metodologia. Você não tem como ter ciência sem regras lógicas e metodológicas. Isso segundo Weber. Além de pressupor que o resultado é que o próprio trabalho científico
qual que seria a pressuposição da ciência, do trabalho científico? É que ele é importante em si mesmo. Ele não é importante para explicar o mundo. Ele é importante porque as coisas da forma como elas são. Porém, esses pressupostos, ainda que estejam postos na ciência, não podem ser demonstrados por meio científico. Essa questão das regras da lógica e da metodologia, segundo Weber. Daí ele entra numa parte do texto que ele vai dizendo um pouquinho quais seriam os elementos próprios de cada tipo de ciência. Eu vou pegar aqui o exemplo da ciência do direito, que é citado por Weber, que eu acho que tem mais a ver com a gente aqui e tem mais chance de, se for perguntado pelo examinador. Vejamos, por exemplo, o exemplo da ciência do direito citado por Weber. Essa disciplina estabelece o que é válido. O que é o direito, né? O Weber é o que é válido segundo determinadas regras jurídicas e em que momento determinadas regras e métodos de interpretação são havidos como obrigatório. Ou quais são, segundo as normas jurídicas, os meios que devem prevalecer naquela situação. Nada mais é do que seria a ciência jurídica, a aplicação da norma a um caso concreto. Em resumo, a ciência jurídica ela jamais questiona o pressuposto se deveria haver no direito e regras jurídicas, ou o porquê de determinada regra. A ciência jurídica ela serve só, então somente, para a aplicação de regras em determinadas situações. As ciências jurídicas ela não tem o papel de questionar o direito. De fato, é importante o direito? Não é isso que ela quer saber. Se é necessário, se é bom, se é ruim. Tem até um exemplo que eu posso dar, que é o seguinte. O que é roubo no direito? O que é roubo no direito penal? Roubo é a conduta de uma pessoa que subtraiu um bem mediante violência ou grave ameaça. Isso é roubo. Ela é punida de 4 a 10 anos da sua figura simples. Crimes contra a vida têm penas menores que o crime de roubo, que é um crime contra o patrimônio. Só que não cabe a ciência jurídica, isso na acepção de Weber, questionar o porquê. Por que o patrimônio é mais prestigiado do que a vida no direito penal, por exemplo? Não cabe isso. O que cabe é saber se determinada situação se aplica ou não aquela regra. Seria isso. Então, o que significa dizer que a ciência não tem pressupostos? Weber responde que se pode afirmar isso também porque ela não se submete a nenhuma autoridade que não a racionalidade, porque não aceita milagres nem conhece revelações. Ou seja, a ausência de pressupostos não faz com que a ciência, uma ciência sem pressupostos, não implica dizer que ela tem que se curvar a alguma autoridade que não a razão. Não é porque a ciência não tem pressupostos que a religião vai dominá-la. A única autoridade que ela se curva é a razão. Em linhas gerais, o que o autor pretende passar é a ideia do afastamento do conhecimento científico, que é técnico e especializado, da busca de juízos de valor sobre determinados pressupostos. É mais ou menos o exemplo do direito que eu estava dando, das ciências jurídicas que eu estava dando para vocês. O que importa para o aplicador do direito é saber quando aquela norma vai ser aplicada no caso. E não se aquela norma está certa, se o roubo tem a pena maior do que o homicídio. Não é isso. Então, o juízo de valor ele é afastado do conhecimento científico, que é técnico especializado. Surge nesse ponto de ensaio o problema da mistura da política com a vocação do cientista. Weber deixa claro a sua posição de que política não tem lugar nas salas de aula das universidades. Essa é a posição dele, tá? Nem por parte dos alunos, que não devem utilizar-se do espaço acadêmico para suas manifestações. Ele está falando isso na questão da juízo de valor, né? Um cientista não pode emitir juízo de valor. Então,
Na universidade, o aluno não deve utilizar o espaço acadêmico para manifestações, menos ainda os professores, uma vez que na cátedra, né, na figura do professor, na posição, o professor nunca poderá ser retrucado ou questionado, pois enquanto ele tem a palavra, os estudantes estão condenados ao silêncio. De certa forma, ele tem um pouco de razão, né? Eu estou falando aqui, vocês estão só me ouvindo. Se eu estiver falando um monte de besteira aqui, vocês estão anotando. Se eu colocar minha ideologia aqui, talvez vocês nem consigam discernir ela do conhecimento que eu estou tentando passar para vocês. Só para entender o que ele está falando aqui. Claro que é questionável isso, mas é a posição dele, e é isso que eu quero passar para vocês. Segundo palavras do autor, Weber, a um professor é imperdoável valer-se de tal situação para buscar incutir em seus alunos, discípulos, as suas próprias concepções políticas, em vez de lhe ser útil, como é seu dever, através da transmissão de conhecimento e de experiência científica. Isso é a posição do Weber no texto. E a justificativa dele é que não se deve misturar valores pessoais, como crenças e posições políticas práticas na atividade acadêmica. Porque sempre que um homem de ciência permite que se manifestem seus próprios juízos de valor, ele perde a compreensão integral dos fatos, ou seja, a sua vocação fica um pouco abalada. O juízo de valor atrapalha o conhecimento especializado e técnico e racional. Ainda sobre o uso político da cátedra, é dito que o cientista e professor nada mais é do que um cientista e professor. E ele também não pode ser confundido como um líder. Eu cito um trecho aqui. A juventude espera um líder e não um professor. Ora, é só com o professor que se ocupa uma cátedra. Por quê? Seria covardia utilizar-se da sala de aula, local em que o professor não pode ser questionado como tal pelos alunos. Isso aqui é 1920, tá? Para expor suas concepções de mundo e impor suas convicções partidárias. Se quiser fazê-lo, e aqui eu vou dar meu juízo de valor, eu acho que tem razão. Se quiser fazê-lo, que seja em local público, como reuniões, associações, lugares em que poderá ser questionado e criticado. O que ele quer dizer, na verdade, é que não adianta, o professor não pode utilizar da figura de professor para impor suas concepções políticas. Ele tem, porque os alunos seriam, né, fadados ao silêncio, não poderiam retrucar as suas ideias. E em locais, isso seria um local privado, né? Em local público, uma reunião, o professor pode se manifestar do jeito que ele quiser, porque ele está se manifestando como cidadão, e ali ele pode ser questionado. É só essa questão de lugares que ele está deixando claro. Para Weber, os indivíduos que a si mesmos se julgam líderes são frequentemente os menos qualificados para tal função de professor. De qualquer forma, a sala de aula não será jamais o local em que o professor possa fazer prova de tal aptidão. E aqui a gente vai passar para o trecho final desse primeiro ensaio, da ciência como vocação. Weber pergunta qual seria, de fato, a contribuição positiva da ciência para a vida prática e pessoal. Inicia um debate sobre o papel da ciência. Essa parte é importante. Por quê? Porque fala do papel prático da ciência na vida das pessoas. E se vocês quiserem anotar, são 4 as contribuições práticas. Eu vou falar as 4 e depois eu vou explicar. Quais são as 4 contribuições da ciência para o controle da vida? E esse é um ponto dele, então, né? Ciência, desenvolvimento e controle de vida. Isso já foi tema de pergunta. As 4 contribuições da ciência para o controle da vida. A primeira é a previsão. A segunda são os métodos de pensamento. A terceira é a clareza. E a quarta é a distinção.
Vamos tentar explicar o que é cada uma delas. Porque no texto, ele também... Eu estou tentando pegar os conceitos que ele põe no texto. E ele põe... que eu não quero devagar, não quero eu passar a minha apropriação do texto dele. Eu quero tentar passar o que ele está falando. Previsão. A ciência coloca naturalmente à nossa disposição certo número de conhecimentos que nos permitem dominar tecnicamente a vida por meio da previsão, tanto no que se refere à esfera das coisas exteriores, como no campo da atividade dos homens. Nada mais é do que você, por meio da ciência, conseguir prever as coisas, por meio de uma técnica racional. Em segundo lugar, a segunda contribuição, a primeira previsão, a segunda são os métodos de pensamento. A definição de Weber é, isto é, os instrumentos e uma disciplina. Se vocês anotarem só isso aqui, vocês já responderiam uma questão que foi ponto, foi objeto de pergunta no último concurso da prova objetiva. Estava lá. A ciência, as contribuições da ciência, o método... diz daí, método de pensamento, que são os instrumentos de uma disciplina. Se soubessem esse ponto, vocês já acertariam a questão. Por isso que eu digo que o examinador ele é bem honesto em relação... Às vezes você não precisa, infelizmente aqui, e esse não seria o papel da filosofia, mas às vezes mas vale a pena você bater o olho e tentar decorar isso aqui do que querer entender, porque as decorrências do pensamento weberiano, elas são enormes e a gente não está aqui para isso. Então, voltando, senão eu também me perco aqui. Voltando, em primeiro lugar, a primeira contribuição é a previsão. A segunda são os métodos de pensamento. A terceira é a clareza. A ciência contribui para a clareza. É essa a definição dele. E a quarta e última contribuição da ciência é que ela permite ao homem situar-se perante diversas visões de mundo, de forma que o cientista pode esclarecer que uma determinada posição deriva de uma e não de outra concepção. Qual que é essa contribuição? É a distinção. É o poder cientista discernir uma posição de outra, que nada mais é do que determinar que tal ou qual posição deriva desta ou daquela visão de mundo. Lembrando, ele sempre deixa isso claro, que o sentido último das coisas não pertence à ciência, mas à vida. Após expor as 4 contribuições da ciência para o controle da vida, Weber, por suas próprias palavras, resume muito bem o que entende por vocação científica. Vou citar um trecho aqui do texto do Weber, o que ele apreende por vocação científica, né, que é o tema dessa primeira conferência. Diz ele: a ciência é atualmente uma vocação alicerçada na especialização, que é um dos termos principais que eu falei para vocês, e posta a serviço de uma tomada de consciência de nós mesmos e do conhecimento das relações objetivas. A ciência não é produto de revelações, aqui o processo de desencantamento do mundo, nem é graça que um profeta ou visionário houvesse recebido para assegurar a salvação das almas. Não é também porção integrante da meditação de sábios e filósofos que se dedicam a refletir sobre o sentido do mundo. A vocação científica, o que ela é? Ela é um processo racional, especializado, que nos leva, um processo racional que nos leva a um conhecimento especializado de relações objetivas, ou seja, não tem juízo de valor. A ciência não nos leva, não explica, não nos dá um sentido do mundo. Ela não explica o porquê da vida. O autor
faz um belo diagnóstico de época, que vale a pena ser citado para a compreensão do progresso científico e, principalmente, o desenvolvimento histórico que culminou em nossa sociedade ocidental atual. Só um parênteses, Weber é europeu, então a base dos estudos dele são os conhecimentos ocidentais. Aqui ele está tentando deixar claro que ele não está incluindo nessa definição aqui da educação científica e da ciência o Oriente, por exemplo, a Índia, a China. Eles têm concepções completamente diversas do mundo ocidental. E ele diz: o destino de nosso tempo, que se caracteriza pela racionalidade, pela intelectualização e, sobretudo, pelo desencantamento do mundo, levou os homens a banirem da vida pública os valores supremos e maus sublimes. Ele critica, por fim, teologias que se pretendem ciências. Teologia aqui, ele tenta afastar de qualquer conhecimento especializado por meio do processo racional qualquer traço religioso, misterioso, mágico. E defende que a maior virtude do homem de ciência, do cientista, é a probidade intelectual. Então, essa foi a primeira parte da aula, que se refere à ciência como vocação. Eu acabei nem parando aqui para ver se vocês tinham perguntas. Vocês têm alguma coisa? Pode fazer. Tem uma parte que você falou que na Weber a significação é gerar dúvidas, é aguçar essa crítica, né? Eu não sei se eu não sei. Não, é isso não. E aí, depois, essa parte que ele fala do professor não utilizar. Para Weber é possível utilizar só um exemplo na ciência do direito, a norma para gerar crítica, sem utilizar a política, sem utilizar ser justo, não é justo. Uma coisa é o conhecimento científico, a outra, né, é a significação da ciência. O conhecimento científico, ele tem que ser especializado. A política não é âmbito da política, o direito não é âmbito do direito. Eu acho que é mais ou menos isso que ele tenta fazer. Daí a outra parte que você disse foi o problema da significação da ciência, aguçar o senso crítico. Isso é o professor, o senso crítico aqui no sentido, eu quero dizer, não... Talvez eu tenha me manifestado mal aqui. Não no sentido de criticar aquilo que está sendo passado, mas no sentido de pegar aquilo e tentar desenvolver aquilo. Tá? Não de se opor a um conhecimento dado, mas pegar aquele conhecimento e ultrapassar. Nesse sentido, que seria a seguir. Isso, eu acho que ia anotar essa palavra, ultrapassar. E a outra pergunta é a razão para ele. Porque eu ia até fazer essa pergunta, ele se achava um bom cientista, porque a base dele toda era ocidental. Sim. E aí a razão ocidental é uma. Exato, mas e para ele isso, ele se achava neutro. Não sei se eu entendi direito. Qual que é o seu nome mesmo? Débora. A sua pergunta, Débora. Eu acho que eu deixei só no final, né, que eu fiz esse parênteses, mas ele, em toda análise, ele está dizendo do desenvolvimento racional na sociedade ocidental. Como se deu na sociedade ocidental, não como se... Não compara com o Oriente, com a China, com a Índia, que tem vários deuses, né? Enfim, é uma cultura completamente diferente, que daí entra no âmbito da cultura, né? A gente não está... Ele não está discutindo a cultura aqui, ele está tentando dizer
Por que a sociedade ocidental ela é tão racional? Porque ela se afastou de todo tipo de magia e tudo mais na ciência. Mas assim, eu só queria entender essa parte. Para ele é bom, para ele isso tem que acontecer. A sociedade tem que se afastar dessa magia, dessas crenças, superstições. Ou ele não faz esse conceito? Eu também não sei. Ele não deixa no texto, ele não faz um juízo de valor. Isso que é exatamente o que ele fala. Ele diz que é como se fosse um diagnóstico que ele está fazendo. Se é bom ou não se afastar disso. Eu acho difícil, eu particularmente, você tirar o juízo de valor de um conhecimento, mas ele diz que o vocacionado aqui é o que é especializado. Tem paixão por isso, por saber, mesmo que essa obra vai ser superada, ele mesmo assim continua sendo um cientista e querendo ser um cientista. Mais ou menos isso. Vocês querem continuar ou querem fazer? Tem tempo ainda. Mais 25 minutos. Então, porque